Marília, que técnica é essa? Qual é o nome dessa técnica? Essa técnica se chama desfazendo nine pet. Parece que o nome é difícil, mas ela é muito facinha de fazer. Você não precisa nem saber patchwork para poder fazer essa técnica. Vamos ver, né, pessoal? Então, como a gente começa? Qual vai ser a nossa lista de materiais de hoje? Ok. Nessa lista nós vamos usar a placa de patchwork, a placa específica, a régua específica para patchwork, alfinete, 9 cores diferentes de tecido, o cortador giratório, fita métrica, agulha, desmanchador de tecido, tesoura, elástico, o vira-viés, linha nas cores específicas dos tecidos, um botão, manta acrílica, alça de couro, que pode ser a seu critério, tanto de couro como de tecido, do jeito que você gostar. Tá ótimo. Então, como é que a gente vai começar esse passo a passo? Tá. De cada tecido, nós vamos usar 15 centímetros. De uma das cores apenas, você vai comprar 40 centímetros de tecido para a gente poder aproveitar o forro da bolsa. Então, nós vamos tirar de cada um dos tecidos, nós vamos cortar 2 quadrados de 13 centímetros e meio, ok? E nós vamos posicionar da maneira que a gente gostar. Então, eu vou posicioná-los aqui, sobre a placa. Vou posicioná-los aqui para a gente poder costurar. Marília, faz muito tempo que você faz patchwork? Desde o patchwork entrou na minha vida de uma forma muito gostosa, porque ele sempre foi um hobby. E ele, de uns anos para cá, ele deixou de ser um hobby para virar uma profissão. E é uma coisa que eu adoro, curto e me delicio com isso, viajo. Bom, agora eu posicionei os tecidos. Eu vou costurá-los um a um. Então, eu vou unir este e com este. A mesma forma, este, com este. Repito o processo, tá? Acabei de costurar, vou unir esta faixa com esta e depois vou unir esta faixa com esta. Como a gente está em programa de televisão, Daisy, eu já trouxe pronto essa faixa costurada. Então, vou pegar minha faixa, já esse bloco pronto das faixas costuradas. Então, eu já trouxe pronto um bloco já costurado. Aqui está o bloco. Então, eu já costurei as partes, elas já estão aqui prontas, tá bom? Sempre costurado pelo avesso, né, Marília? Sim, isso, pelo avesso. Então, eu uni esses 3 quadrados, unia essa faixa. Depois, unia essa, ok? Passei, olha, estão aqui já unidinhos, ok? Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou retirar, então, primeiro aqui, vamos limpar a mesa. Organização é tudo, viu, Dei? Mais no patchwork, que é bem detalhado, bem exato, né? Eu vou guardar tudo em saquinhos separados, guardo todos eles em ordem, isso todos os trabalhos. Tá, então agora eu venho, dobro ele aqui ao meio, tá? Eu uno aqui as costuras. Você pode vincar ele, não pode, se quiser ir ao ferro, você vai. Agora, Daisy, muitas vezes quando você dobra, você termina de costurar os quadrados, eles às vezes têm uma sobrinha, sobrou um pouquinho a mais. No meu caso, não sobrou desta vez. Muitas vezes sobra, e sobra para muita gente, professoras ou não, é normal. Então, nesse caso, no meu, não sobrou. Às vezes é sorte. Mas o tecido é o que eu estou dizendo, ele sempre é maleável. Não é como você quando lida, por exemplo, com joia, com metal, que você tem uma forma que você coloca na hora que você tira, o anel está do mesmo tamanho. O tecido não, é o pé de máquina que dá diferença, às vezes na hora que você passa, é normal. Então, se tem alguma sobra, você vai lá, você acerta. Acertou o teu tecido com a régua e com o teu cortador, você vem aqui, coloca costura sobre costura, tá? Dá uma bela vincadinha com a mão, dobra novamente, acerta as pontas. Para não ficar ou nem faltando, nem sobrando, né, Daisy? Depois, quando você corta, ou é uma surpresa boa ou ruim. Na verdade, se não acertou, é sempre ruim. Você pode passar a tesoura, mas como a gente está no patchwork, a gente vai passar a régua, que é uma precisão, a régua com cortador. Então tá, agora eu vou pegar minha régua, meu cortador giratório. Agora eu venho aqui, vou dar uma cortadinha bem na beirinha, para tirar, como o meu cortador não está muito afiado, eu vou
passar novamente e ter a certeza que eu tirei a dobrinha. Vou virar minha placa para ele não sair do lugar. Volto novamente, sempre prestando atenção de deixar a régua paralela à linha que você refilou aqui, tá bom? Agora vamos cortar novamente. Você corta sempre o mínimo possível de tecido aqui do lado, né? Isso. Ela fica, o mínimo, só pra gente tirar mesmo a dobrinha. Agora, a surpresa, que é o desfazendo Nine Pet. Nós vamos ter agora as 4 partes que nós cortamos. Olha que bonito que fica. Então, você vê, se você unir aqui, olha, isso aqui, Daisy, era o que a gente tinha, que eram os quadrados. Nós cortamos, ok? A gente cortou. E eles ficaram, você vê, ficamos com 2 quadrados e 2 retângulos. Então, você tem um bloco novo aqui. E como se você tivesse feito um patchwork de verdade, ter cortado retângulo, quadrado, quadrado, retângulo. Agora, eu vou montar a disposição que eu quiser. Como eu tenho 2 cores fortes aqui, essa média e essa mais clara, eu vou trocar. Eu procuro sempre colocar uma clara com uma escura. E vou montar aqui o meu bloco para poder montar minha bolsa. Dos 4 bloquinhos que eu cortei, nós vamos uni-los. Eu vou cortar uma faixa de 6 centímetros e vou colocar aqui. Vou costurar também. Bom, como televisão a gente sabe que não dá tempo. Então, gente, o que eu fiz? Depois que eu costurei, eu vou colocar sobre a manta acrílica. Sobrepus, então, o tecido que eu costurei sobre a manta e vou quiltar. O que é o quilt? É prender o meu trabalho de patchwork sobre a manta. Nesse caso, eu fiz um ponto decorativo. Você pode optar por fazer um ponto reto, um zigue-zague. Não importa se a sua máquina não faça um ponto decorativo. Você pode bordar à mão, pode fazer um quilt com um pontinho em ponto cruz. Pode fazer ele um alinhavo, ou pode fazer o que eu fiz. O que você tem que fazer é prender a manta ao tecido. Terminando isso, você vai usar o cortador e a régua para refilar essa sobra de manta. Então, nós vamos começar agora. Eu vou tirar todas as sobras. As ferramentas de pet são imprescindíveis, né, Marília? Porque elas te ajudam já a fazer os paralelos, já a fazer as medidas. Elas são precisas, Daisy, porque é tudo à base de medida, à base de centímetros ou polegadas para quem usa. Mas elas são todas medidas, as faixas. Eu sempre costumo dizer que o patchwork, para ele dar certo, você tem que cortar sempre corretamente, saber fazer uma combinação de cores. Então, eu já fiz a parte da frente e a parte das costas, tá bom? Aqui elas já estão prontas, já estão as duas. Então, com a manta atrás, já estão quiltadas e a gente já tinha refilado. Então, eu já deixo separado. Então, a lateral. Aqui, Daisy, a lateral, eu aproveitei, porque como eu fiz várias partes aqui para a bolsa, eu aproveitei uma das partes desse quadrado para fazer a lateral. E aí, o fundo, eu fiz o fundo de cor vermelha, mas eu só fiz isso porque eu fiz várias partes para quem está assistindo, para poder entender que eu poderia ter feito, ou quem estiver assistindo, pode fazer ela inteira com vermelho ou com qualquer outra das cores. Mas como eu tinha a parte a mais, eu falei, eu vou aproveitar para fazer a lateral, tá bom? Mas você não precisa fazer um bloco a mais do desfazendo Nine Pet. Eu só fiz para aproveitar. Mas a largura, então, vai ser de 9 centímetros por esse comprimento aqui, que tá dando 39,5. Então, essa lateral, como aqui tá dando 9 centímetros, aqui o fundo também vai ser de 9. Você vai vir também na tua placa e vai ver quanto tá dando o teu final. Ele tá dando 35,5. Então, o teu fundo vai ser 9 por 35,5.